your kid out to a family-friendly drag show, ladies and gentlemen. Are you confused yet? Minty fresh. I had sex with my father's boss in my father's office. What's your favorite part? Nothing. Well, I slept with my stepfather's Tá rolando na gringa, não sei se já está acontecendo no Brasil, que são as apresentações de drag queen para crianças, que o pessoal chama de family friend. Eu meio que já falei sobre isso, que são as crianças drag queen, que deu muito drama, não só pelo conteúdo, mas também por crianças que foram expostas a boates, ou até começar a andar junto com pessoas com passado criminal. Drag são homens que se vestem de uma forma estereotipada do feminino. É um negócio exagerado, é sexualizado, eu não preciso explicar por que é sexualizado, é só você olhar. Praticamente uma caricatura da sociedade. Tem gente que investe bastante, coloca peito falso, muita maquiagem, roupa com efeito, essas coisas assim. E pode ser considerado controverso para muitas pessoas por causa que não é só sobre a aparência, também tem meio que um conceito e é um negócio voltado para um público adulto. É uma forma de arte, não tô desmerecendo o trabalho dessas pessoas, só que é um negócio para pessoas adultas. Pessoas adultas têm maturidade para entender essas coisas. Nem todo mundo, né? Porque se você chegar numa pessoa que não tem contato com isso e tentar explicar por que tem um homem com seios enormes falsos, nem todo mundo vai entender de primeira. Só que mesmo assim, adultos conseguem, sabe, ser expostas a isso sem causar um constrangimento que causaria numa criança. Tem uma coisa que é um lema pra mim, que é a diferença entre inocência e ignorância. Ignorância é você negar um conhecimento. É que nem aquelas mulheres que fazem cirurgia pra, sabe, restaurar o ímen e ter a primeira vez de novo e tal. Já a inocência é literalmente o não saber, sabe? A criança, ela não tem capacidade, seja psicológica, seja física, para entender certas coisas. Adultos sabem o que é sexo, eles sabem o que é uma referência e não a coisa em si. Eles sabem piadas, eles conseguem diferenciar e entender essas coisas. Diferente de uma criança, você expor uma criança a esse tipo de coisa errado, obviamente, pode confundir a criança, pode constranger, pode até criar um trauma. Mas por que estariam fazendo isso? E estão dizendo que é pela diversidade, que é para tentar expor a criança desde pequeno a pessoas diferentes, que são diferentes ou que se expressam de forma diferente, para que, sabe, para que elas possam respeitar e tal. Só que assim, você não precisa me mostrar o mundo inteiro para eu saber que eu não tenho direito de machucar, desrespeitar ou tirar o direito de alguém de ser diferente de mim. Você pode criar uma pessoa num quintal, só com gatos, com um amigo, e mesmo assim você consegue educar a pessoa simplesmente explicando pra ela que a existência dela não passa disso, sabe? No final do dia, todo mundo tem suas esquisitices, suas crenças, seus modos de agir, e a gente nunca vai ter contato com tudo no mundo. E por isso que eu realmente acredito que você não precisa mostrar tudo, ainda mais na idade que a criança não consiga entender tudo o que está acontecendo no mundo. É que assim,
Criança não nasce com preconceito. Criança nasce sem saber de nada, nasce um papel em branco. E se a criança tá fazendo alguma coisa, é porque ela tá reproduzindo o que aprendeu. É aquela coisa. Se alguma coisa tá fedendo, é porque o lixo vem de algum lugar. No caso das crianças, é porque ela aprendeu provavelmente dos pais. Ou porque os pais falharam e deixaram a criança ser exposta a algum tipo de coisa que ensinou coisa errada. Como eu disse, eu não sei, você não precisa saber de todos os estilos e formas de expressões no mundo, culturas e tal. Desde que aquilo não tá colocando eu em risco, ou até mesmo uma pessoa, tá tudo bem, sabe? É o corpo dela. Esse aqui é o meu corpo, é o que eu posso fazer, sabe? É o meu corpo, e ali o corpo da outra pessoa. E se nenhum limite tá sendo quebrado, não é nem da minha conta. E não é difícil explicar isso pra uma criança. Eu vou usar eu como exemplo. Eu me visto assim no dia a dia. E vem criança falar alguma coisa, normalmente perguntar por que eu tô fazendo isso ou por que eu me visto assim. E eu sempre uso o exemplo do cowboy, sabe? O cowboy escuta sertanejo e por isso que ele se veste de uma certa forma. Tem pessoal do forró que escuta forró, eles também se vestem de uma certa forma. Eu falo que é porque eu escuto rock, eu escuto metal, e eu gosto de me vestir assim, eu gosto de cor preta, essas coisas. E as crianças, elas entendem, elas simplesmente entendem, sabe? E isso é o suficiente pra muita gente, sabe? Vai embora e tá tudo bem. Se uma criança é filha da puta, e sei lá, já vem atacando e tal, aí já é uma outra história. Normalmente são pessoas que nem perguntam nada, que já vem enchendo o saco. Tem até gente que tenta atacar literalmente objetos em mim, ou grita, alguma coisa assim, porque eu sei que essas crianças, elas aprenderam que eu sou algum tipo de ameaça. Esse é o problema, sabe? Elas aprenderam isso. É normal você ter curiosidade quando você vê alguma coisa diferente. É normal você querer perguntar. E eu tento responder. Por causa que eu sei que provavelmente eu sou a primeira coisa assim diferente que eles viram na vida, porque eu sou do interior. Então eu tento dar aquela primeira boa impressão, eu busco um pouco de paciência dentro do meu coração e respondo de boa. E é o suficiente pra muita gente. Tem gente que, é claro, que quer fazer um monte de pergunta e tal. Mas é a diferença, é isso que eu tô tentando explicar. É lógico que eu não vou fazer nenhuma satanice na frente da criança, porque... Ai, meu Deus, vamos escrito aqui. Por causa do bom senso, né? Você não nasce com religião. Sei que muita gente vai discordar disso, mas você não nasce com religião. Você não nasce sabendo o que é um demônio, o que é um anjo, essas coisas. Se alguém me chama de demônio, foi porque ela aprendeu de alguém isso. E eu considero isso errado. Não só contra pessoas como eu, que vão ter vida difícil por causa de gente assim, mas também pela própria criança, que vai se tornar um adulto preconceituoso, e isso vai limitar a vida delas. Eu tô vindo de boa, eu tô na paciência, eu tô respondendo de boa. Só que é aquela coisa, às vezes você mexe com a pessoa errada. Nem todo mundo que se veste como eu tá de boa. Alguém precisa ensinar pra essa criança que pessoas diferentes são uma ameaça e que ela tem direito de corrigir as outras pessoas. É isso, sabe? É simplesmente isso. Esse é o conceito do preconceito. É ter o conceito antes de você conhecer, sabe? Preconceito. A palavra em si já explica. Só que aí, quando eu digo isso, as pessoas sempre tiram de que é diferente o caso delas, porque a diversidade delas é mais diversidade ainda. E aí a gente cai num buraco. Porque muita gente vai lá e tenta relacionar em se vestir de uma certa forma, se expressar, sabe? Agir de uma certa forma com o ser gay. Sendo que são coisas completamente diferentes. Isso que é o problema, assim, aí a gente vai caindo em vários buracos. Existem estereótipos que a mídia adota porque é o divertido, sabe? Ninguém quer saber do gay normal lá, que tudo que quer é arranjar uma pessoa e ter, sabe, essa liberdade de poder viver com outra pessoa do mesmo sexo e de boa. Porque essa pessoa é chata, é uma pessoa normal, chata. Não, as pessoas querem o estereótipo, sabe? A pessoa espalhafatosa, a pessoa com problemas psicológicos que fica querendo causar e chamar atenção o tempo todo. Porque essa pessoa é a pessoa engraçada, é a pessoa que você consegue zoar, que você consegue rir da cara. É esse tipo de pessoa que a mídia gosta. E a mídia joga isso pra cima e
muitas pessoas não têm contato ou acham que não tem contato, porque muita gente vive no armário. E aí isso vira a única referência, eles acham que isso é ser gay. E o que me machuca é que muitos gays, eles que fazem drag, essas coisas assim, eles sabem que isso é mentira, eles sabem que isso é errado, eles sabem que isso prejudica eles, mas eles mantêm isso vivo porque eles ganham dinheiro com isso, eles ganham dinheiro praticamente passando por chacota. E não querem abrir mão disso, né? E aí tem a drag queen, esse pessoal aí, que poderia ser só um artista, só uma pessoa que se marqueia e que dança, que faz as apresentações, as piadas e tal. Mas precisa de um diferencial, precisa de alguma coisa pra mídia dar um espaço. E aí taca esse negócio da diversidade, taca que não é só uma artista, não. É uma pessoa que tá fazendo a representatividade de um grupo e tal, e não tá. Eu conheço gays que não gostam de drag, eu até odeio esse tipo de coisa por motivos pessoais. Eu sei que criança nasce com sexo, né? Que nasce lá com a piroquinha ou com a pepequinha e tal. Só que criança nasce com isso, eu já falei isso um monte de vezes, meio que desativado. Só nasce ali que um dia vai começar a se formar. E então, sabe, os hormônios e tal, e você sabe, né? Ai, eu acho chato falar sobre isso, porque criança pra mim é um negócio puro e tal. E é isso, sabe? Criança não sabe o que é um hétero e o que é um gay. Pra criança odiar gay, alguém precisa ensinar pra ela que é errado ser gay. E isso acontece muito. Até pior, né? Você vê muito, tipo, pai e mãe pegar o filho aí pequeno e ficar incentivando a beijar a amiguinha, pra tirar foto, pra dizer, ai, nossa, como ele é machinho, como ele é pegador. Isso é errado. Isso é aliciamento infantil, pra não dizer outra coisa pior. Se eu ver esse tipo de coisa, eu acho que eu chamo a polícia assim, porque é errado. E, como eu disse, a criança, ela aprende que uma coisa é errada e outra coisa é certa. E, de novo, que ela tem direito de corrigir isso. É muito fácil ensinar para uma criança a respeitar pessoas gays, é só explicar que... Tipo, a criança nem sabe de onde os bebês vêm. Mas é só explicar que tem pessoas que se juntam para formar família, sabe? 2 pessoas. E é isso, sabe? Independente de quem são. Não precisa ser só papai e mamãe. Tem papai, mamãe e mamãe. E se juntam porque se amam. Não que nem os seus pais que se odeiam. Mas é isso que acontece. Não é um bicho de 7 cabeças, sabe? Você precisa ensinar alguém a ter ódio pra ela sentir ódio de alguma coisa. Ou ela precisa passar por algum tipo de trauma. E você quer dar um trauma pra uma criança? É você expor ela esse tipo de coisa chocante, sabe? Que vai marcar ela de alguma forma. E que lá pra frente vai voltar como preconceito. Você fica expondo a criança a esse tipo de coisa, você tá criando um preconceito nela. E nunca vai ser normal você expor uma criança a coisas sexualizadas, que eu já expliquei o porquê. E é horrível você perceber que tem pessoas que estão normatizando, que estão romantizando e estão até glorificando esse tipo de coisa. E aí a gente começa os porquês que isso tá acontecendo. Porque existem drags que estão aceitando participar desse tipo de coisa. Porque não é toda drag, inclusive a base da comunidade é contra isso. Porque são pessoas que querem um ambiente adulto para elas se sentirem livres para fazer o que quiserem. Só que, como em qualquer grupo, sempre tem pessoas aproveitadoras. Normalmente o quê? É uma drag falida, uma drag sem talento, uma drag que não consegue cativar pessoas. E aí vê um mercado novo, vê uma oportunidade de fazer dinheiro e vai lá e pega sem, sei lá, se importar nas consequências disso. Simplesmente isso. E ainda vem com o bônus, né, de, como eu disse, sair como um herói, sabe? De sair como a pessoa que tá sendo educadora, que tá ensinando a diversidade pras crianças, sabe? Não é só um artista fazendo alguma coisa, não. É mais do que isso. Então tem meio que um prêmio a mais do que simplesmente dinheiro. Então, pra muita gente que não tem caráter, é algo que eles realmente vão considerar, ou se não, é algo que, sei lá, é delicioso para essas pessoas. Só que, como eu disse, é uma parte da comunidade e que, infelizmente, a mídia tá abraçando, então não tem muito o que fazer, né? Eu vejo gays e gays artistas reclamando sobre isso e se opondo contra isso,
Só que, infelizmente, são pessoas que estão perdendo lugar, por causa que, como eu disse, a gente tá numa modinha de ser pessoas desconstruídas, e é isso, né? Fazer o quê? E aí a gente vem pra parte obscura, né? Por que que pais e mães estão expondo suas crianças a isso? E como eu disse, é a modinha de ser desconstruída. Existem pais e mães que eu suspeito muito que tenha narcisismo e veem seus filhos como simplesmente objetos, ferramentas para poder conseguir alguma coisa. No caso, admiração social. Usa o filho para poder dizer para a sociedade que é uma pessoa desconstruída, que está à frente do seu tempo. Tipo, olha, eu pegando a minha criança e levando para esses lugares diversificados para provar que, sei lá, sou diferentão, sou mente aberta, não se importando nas consequências. Assim, é bom você abrir a cabeça da criança para coisas diversas, porque a gente não cria criança pra gente, a gente cria criança pro mundo. Essa ideia de que não, mas eu vou criar minha criança bem apertadinha, bem fechadinha, assim, numa caixinha, bem inocente, infelizmente não funciona. Porque uma hora ou outra a criança vai sair pra fora. E é bom ela ter um conhecimento de que diferenças existem, porque senão a criança vai ter um choque de realidade. Só que é papel dos pais infiltrar, sabe? Nem toda ideia ou é boa para aquele momento, sabe? Para uma criança. Tem coisa que a gente precisa deixar a criança amadurecer e você amadurece ela com conhecimento certo para cada idade. Mas eu acho que não se importam com isso. E é uma coisa que tá acontecendo, sabe? Muita família aí tá pegando a identidade queer, eu acho que é assim que fala, como identidade, como bandeira, como um diferencial, até para conseguir seguidores na rede social e farmar admiração social. Eu já vi casas que são todas decoradas com bandeiras coloridas e tal. Pais que, só porque a criança gosta de boneca e tal, vai lá e fala que a criança é trans, aí começa a fazer a transição já, a mexer com os hormônios da criança, sendo que eu falei no outro vídeo que esse tipo de coisa deixa consequências. O mínimo pode deixar a criança estéril, mas pode mexer com o corpo, sabe? De um jeito que lá pra frente, quando a criança ter consciência do que tá acontecendo e começar a tomar as próprias escolhas, ela vai perceber que as escolhas dos pais deixaram consequências pra vida toda. E isso não é nem um pouco... não é justo. Não é nem um pouco justo. Não é justo você pagar pela conta dos outros. Não é justo uma criança pagar pela ganância dos pais, ganância social das pessoas. E eu não sei quando isso vai começar a acontecer no Brasil. E é uma questão de tempo, porque o Brasil já é um país muito sexualizado, inclusive em relação às crianças. Você vê um monte de gente batendo palma pra criança dançando funk. E funk é simulação de sexo, olha o nome. Não tem como disfarçar. E muita gente abraça o funk porque acha que é música de pessoas excluídas socialmente, sabe? Que é também um jeito de dizer, olha só como eu sou desconstruído, eu tô dando apoio para artistas marginalizados. Como se isso fosse a cara de todas as pessoas, ou como se isso fosse bom, sabe? Desse alguma coisa boa de verdade, esse tipo de cultura. Não é bom, não traz nenhum tipo de benefício para pessoas pobres. Sabe, ostentação, sexo desenfreado, sexualização de menores, romantização e normatização de estupro até. Como é que você apoia essas coisas e acha que isso é bom pra eles, sabe? Não, não é. E é uma questão de tempo até essas pessoas começarem a abraçar esse tipo de coisa também, porque é legal, né? Vamos abraçar qualquer modinha, mesmo que isso meio que leve as crianças juntos, porque, sei lá, né, criança não é gente mesmo, então foda-se.